Hayom Yom para o dia 20 de Menachem Av, extraído de um discurso hassídico pronunciado pelo Rebbe anterior, no qual ele nos esclareceu algo importante em relação às mitzvot, particularmente se referindo àquelas mitzvot, aqueles preceitos que são chamados de Chovot HaLevavot, mitzvot que envolvem obrigações do nosso coração, mitzvot que envolvem sentimentos e emoções que devemos cultivar, que por um lado parecem ser mais abstratas, porque a maioria das mitzvot envolve tomar coisas físicas, materiais, para cumpri-las, né? Mas essas mitzvot, como amor a Deus, temor a Deus, etc., versam sobre sentimentos, né, que parecem coisas mais abstratas, ou emoções que parecem mais intangíveis, etc. Mas aqui nos esclarece o Rebbe anterior, nesse mamar, nesse discurso hassídico, que um trecho dele foi selecionado pelo nosso Rebbe para hoje, qual ele nos explica, tal como a mitzvah de tefilin, por exemplo. Se nós tomamos como exemplo a mitzvah dos tefilin, de colocação dos filactérios, que é uma das mitzvot importantes que temos na Torá, a colocação do tefilin por parte dos homens, no braço, voltado para o coração, e na cabeça, sobre o cérebro. Tal como a mitzvah de tefilin, por exemplo, ela tem os seus requisitos e tem suas especificações. Ela tem um lugar fixo sobre a cabeça e o braço, de acordo com a Halachá, se fala exatamente em que lugar da cabeça tem que ser colocado o tefilin. Não é na testa ou não é do lado, mas sim no centro, no meio da cabeça, etc. A mesma coisa no braço, que é voltado para o coração, se é no antebraço, não é na mão, e etc. Em outras palavras, para o cumprimento prático da mitzvah do tefilin, nós temos detalhados no nosso código de leis, nós temos especificados, seja na Torá escrita ou baseado também na Torá oral, na Halachá, exatamente a forma precisa de se colocar os tefilins para poder cumprir essa mitzvah, tanto o tefilin da cabeça como do braço, e mais do que isso, há até um reflexo físico, ou seja, a pessoa sente o peso do tefilin na cabeça, a pessoa nota, não é que o tefilin pesa tanto, não é? Mas a pessoa sente e percebe que há alguma coisa sobre o seu cérebro, sobre a sua cabeça, quando ele coloca o tefilin, ou ela sente também o aperto do laço, a tira de couro que envolve o tefilin da mão, o tefilin do braço, então ela também sente o aperto, não precisa apertar com força, mas a pessoa sente que tem alguma coisa em torno do seu braço. Em outras palavras, ela sente de forma física e corpórea a mitzvah do tefilin presente sobre ela, tanto sobre a cabeça como também no braço. Assim como nessa mitzvah do tefilin, há uma percepção física por parte da pessoa que cumpre a mitzvah. Então, o mesmo tem que ocorrer também com a mitzvah, com esses preceitos da Torá, que também fazem parte das 613 mitzvot, o preceito de ahavá e de irá, de amor e temor a Deus. Amor a Deus e temor no sentido de reverência, etc., não é? Que são mitzvot a parte da Torá. Então, às vezes nós falamos disso de uma forma muito vaga, por ser algo abstrato, amor, como descrever amor, ou a pessoa está sentindo amor, ou a pessoa sente um temor reverencial, no que isso se expressa, como isso se manifesta. Então, às vezes, isso pode parecer um tanto vago e um pouco distante da pessoa. Mas, esclarece o Rebbe anterior, que se for assim, a pessoa não está cumprindo a mitzvah. Da mesma forma que no tefilin ele tem que sentir o tefilin no braço, ele tem que sentir o tefilin sobre a cabeça. Da mesma maneira, nessas mitzvot de cunho emocional, a pessoa também tem que sentir até fisicamente no seu corpo, seu coração palpitando, vibrando, seja por amor ou por reverência a Deus. Como escreve o Rambam, assim traz Maimônides nas leis de fundamentos da Torá. Aqui o Rebbe transcreve a lei do Código de Maimônides, que é um mandamento divino, amar e temer
a esse glorioso e temível Deus. Nós temos que cultivar, isso é uma mitzvah da Torá, amar a Deus. É uma mitzvah da Torá temer e reverenciar a Deus, quando nós sabemos que Deus é onipotente, etc. Como foi dito, assim diz o versículo bíblico, ame Hashem, teu Deus, ve'ahavta et Hashem Elokecha, você deve amar a Deus, isso é uma mitzvah da Torá. Ou o versículo bíblico que diz, Hashem, teu Deus, temerás, et Hashem Elokecha tirá, você deve temer, reverenciar a Deus. E qual é a forma de implementar essas mitzvot na prática? Então, explica, cumpre-se plenamente esses mandamentos na medida que o amor e temor a Deus sejam sentidos fisicamente na carne do coração, que a pessoa sinta literalmente no seu coração, no seu corpo, esse amor, esse temor, que isso mexa com a pessoa até fisicamente. Hoje, como nós sabemos, os efeitos psicossomáticos, né, quando a pessoa tem um sentimento forte, seja de amor, seja de temor, que isso se reflete fisicamente até no seu corpo. E ele nos dá um exemplo para aproximar isso da nossa mente. O amor deve ser, por exemplo, como o que se sente no coração quando se encontra um amigo íntimo, querido e de confiança. Imagine, nós sabemos quando... Imagine de surpresa, de repente você encontra ou revê um amigo querido, uma pessoa realmente querida que você aprecia, íntima de você, que você gosta muito, etc. E mesmo que isso não foi de surpresa, mas quando você revê essa pessoa depois de um tempo de separação física, geográfica, etc., então nós sabemos a alegria que isso nos causa e nós sabemos o quanto isso até nos impacta fisicamente. Isso nos dá uma nova disposição, nos traz uma alegria, isso nos faz vibrar, nos coloca num bom astral, nos traz disposição diferente. A pessoa não apenas se sente bem e esquece dos seus problemas ao ver e reencontrar esse amigo querido, como isso também desperta nela uma nova vitalidade interior. Isso traz para a pessoa uma nova vibração, uma nova vitalidade, uma motivação. Se antes a pessoa estava desanimada, se antes a pessoa não tinha vontade de fazer isso, não tinha energia, força, de repente agora isso revigora a pessoa. Simplesmente o fato dela ter reencontrado aquele amigo íntimo, aquele amigo querido. E isso traz à pessoa um otimismo, etc. Tudo graças ao bom ânimo, ao bom astral, que isso faz surgir no seu coração. Em outras palavras, esse reencontro, quando a pessoa encontrou um amigo que ele ama, que ele aprecia, isso desperta o amor, e esse amor ativa a sua mente, ativa o seu coração, ele passa a pensar, ele tem mais inspiração, tem mais motivação, ele tem mais vibração, entusiasmo, então isso mexe com a pessoa até fisicamente. E o mesmo acontece também em relação ao temor a Deus, a reverência a Deus. Assim como nós sabemos quando uma pessoa se vê diante de alguém até que o intimida, ou alguém que está tão mais elevado que isso faz a pessoa se sentir pequenina, insignificante. Então, o mesmo acontece com o temor a Deus, ele é possuído por um grande temor e medo, no sentido de receio, etc., pois neste momento se lembra de todas as suas coisas negativas. Né? Puxa, a pessoa se lembrando, né, da grandiosidade de Deus, ele também se apercebe da sua insignificância e das suas falhas, as coisas negativas que cometeu no pensamento, na fala e na ação. E isso faz com que o seu coração sinta uma dor palpável, por temor a Deus, né, diante de Deus. Puxa, como eu fui falhar diante de Deus, que Deus é tão grandioso, onipotente, todo-poderoso e etc., e eu tão insignificante, como eu fui capaz de cometer uma falha transgredindo a sua vontade. Nesse sentido, nesse sentimento de temor a Deus, existem alguns níveis e categorias. Às vezes ele pode ter uma sensação de irat boshet. Boshet significa vergonha em hebraico. Ou seja, que ele se sente como uma vergonha e constrangimento. Ele percebe, toma consciência da sua insignificância diante de Deus, e isso deixa constrangido, como encabulado, até com vergonha de ser o que ele é, ou de ter feito o que ele fez, etc. E ele sente um temor diante de Deus que lhe causa essa vergonha e constrangimento.
ou existe um nível mais elevado que também é explicado no Tânia, na Hassidut, ou ainda Irat Aromemut, que seria uma admiração e reverência mais elevada diante da majestade transcendente de Deus, ou seja, quando ele consegue estudar, se aprofundar, captar a grandeza, a grandiosidade de Deus, isso também faz com que ele se encolha e perceba o quanto nós somos pequenos diante dessa majestade de Deus. Isso se reflete até fisicamente na pessoa, até no seu próprio corpo, com reflexos físicos, não é? Sobre ela. Em outras palavras, nos esclarece o Rebbe anterior, nesse mamar, nesse discurso hassídico, que mesmo aquelas mitzvot de cunho emocional, que podem parecer um pouco mais abstratas, etc., elas não podem ficar de forma vaga. Não é? Elas também têm que ser implementadas e cumpridas de forma tal que se sinta na própria carne da pessoa, que isso tem um reflexo até corpóreo no lado físico da pessoa, que a pessoa sinta de fato em todos os aspectos o amor e o temor a Deus.